Olá, alunos! Vamos lá então para a nossa segunda instrução de segurança aplicada ao trabalho, certo? Então, nessa instrução nós vamos abordar a parte de conceitos e definições, ok? Então, nossos objetivos nessa instrução: conhecer e compreender os conceitos e definições, os documentos técnicos e as estatísticas. Relacionar os conceitos e definições com as atividades desempenhadas pelo CBMERG, listar, descrever, definir, identificar, indicar e explicar os conceitos e definições, os documentos técnicos, as estatísticas e, por último, promover uma mudança cultural sobre a segurança aplicada ao trabalho na corporação, ok? Então vamos lá. Para isso, o nosso sumário: conceitos e definições, documentações técnicas e estatísticas. Então vamos começar. Empregador. O que se entende por empregador? Ou seja, quando a gente for falar aqui de empregador nas próximas instruções, quem é o empregador no nosso caso, né? Então, quando a gente compara com as MRs, né, nós temos que o nosso empregador é a própria corporação, ou seja, é o CBMERG, que é um órgão do Estado do Rio de Janeiro, ok? Então, quando a gente fala sempre empregador, a gente tem que ter em mente que, no nosso caso, é a corporação, perfeito? O que vai significar ocupacional? Então, tudo que é relativo ao trabalho, perfeito? Então, falou ocupacional, então a gente entende que é do trabalho, algo do trabalho, perfeito? Então, por exemplo, acidente ocupacional é um acidente de trabalho, perfeito? Sanitário, ele é relativo à saúde, mais ou menos como o ocupacional, só que específico da saúde. Então, como exemplo, nós temos a crise sanitária. Então, nós temos uma crise da saúde ou uma crise na saúde. Olá, eu sou a Cabo Camila Malaguti, eu sou uma das monitoras do curso de Segurança do Trabalho e vou dar prosseguimento agora em alguns slides dessa instrução, ok? Acidente. Vamos falar os conceitos e definições dos acidentes, acidente de trabalho, e a gente vai falando conforme vai passando os slides. O que é o acidente? Evento indesejado, fortuito, que causa dano à integridade física e mental ao ser humano, ao meio ambiente, à propriedade ou mais de um desses elementos simultaneamente. Ou seja, qualquer evento que ocorra fora do nosso ambiente de trabalho que venha nos causar dano à nossa integridade física ou mental, ou simultaneamente. Acidente de trabalho. Acidente que ocorra pelo exercício da função em serviço de uma empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Ou seja, é qualquer evento que ocorra dentro do nosso ambiente de trabalho ou no nosso exercício de função que cause algum dano físico ou mental, temporário ou permanente para que a gente consiga prosseguir a nossa função no nosso ambiente de trabalho. E o acidente em trabalho ele tem algumas variedades: típico, de trajeto, doença ocupacional e a doença do trabalho. O típico: acidente durante o exercício da profissão que tenha vínculo direto com a atividade. Típico nada mais é que o acidente que ocorra dentro da nossa profissão, dentro do nosso ambiente de trabalho e que tenha vínculo direto com a nossa atividade, com o que a gente faz no nosso ambiente de trabalho. O de trajeto: acidente de deslocamento entre a residência do empregado para o local de trabalho e vice-versa. É o acidente que ocorre no nosso deslocamento da nossa casa para o nosso trabalho e vice-versa. Porém, pode também estar caracterizado como um acidente de trajeto, aquele acidente que ocorre: estou tirando serviço num quartel de Guadalupe e vou ter que executar uma missão no quartel de Campo Grande. Esse trajeto do quartel de Guadalupe ao quartel de Campo Grande, esse trajeto, se acontecer qualquer coisa, ou indo ou vindo, é caracterizado como acidente de trajeto. Doença ocupacional: doença desenvolvida pelo exercício da profissão que tenha vínculo direto com a atividade. Ou seja, é todo acidente que ocorre no nosso ambiente de trabalho decorrente da função que a gente exerce dentro do nosso trabalho.
Por exemplo, LER, a lesão por esforço repetitivo. Trabalho na área administrativa, muito tempo digitando, causou a LER por conta daquela função que você exerce no seu ambiente administrativo, por trabalhar muito tempo sentada, ocasionando uma dor na lombar e digitando, que pode ocorrer a LER. E tem a doença do trabalho, que é a doença desencadeada em função das condições especiais de trabalho e necessitam de vistoria no ambiente de trabalho com comprovação. Um exemplo é a perda auditiva induzida por ruído. Pode também ser, por que essa perda auditiva? Porque o ambiente que a pessoa trabalha tem um ruído constante e fez com que a pessoa acontecesse uma perda auditiva. E a diferença de doença do trabalho para a doença ocupacional. A doença do trabalho está relacionada ao ambiente que você trabalha e a ocupacional está relacionada à função que você exerce propriamente dita. Acidente é o risco direto, evento único. Acidente, um exemplo, me cortei com a motosserra. É um acidente, porque teve o risco direto da máquina cortar e causar uma lesão. Doença, risco indireto, exposição durante razoável tempo. Ou pode estar caracterizado como doença do trabalho, porque a doença é o risco indireto, ou seja, você foi exposto durante muito tempo a um ruído, que ocasionou a perda auditiva. Você foi exposto muito tempo a ficar digitando no computador, aí aconteceu a LER. Então, vamos continuar. Então, a foto aí de exemplo, para quem não sabe o que é a LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, é semelhante aí uma tendinite ou coisas do tipo, perfeito? Então, vamos continuar. Perigo e risco. Qual é a diferença? A gente comentou lá até no capítulo das máximas, mas a gente precisa entender exatamente qual é a diferença de cada um. Então, perigo. Perigo é o agente que causa um risco. Ok? Então, como exemplo, nós temos um prego, podemos ter um combustível derramado, a própria negligência. Então, esse elemento, né, propriamente dito, ele vai causar um risco. A gente vai trabalhar sempre mais com o campo físico, certo? Então, é o próprio elemento, perfeito? O risco é a probabilidade de um evento resultado de um perigo, ou seja, é exatamente o que vai acontecer dependendo da exposição que você tiver perante aquele perigo, ok? Então, o risco, se a gente fosse traduzir numa fórmula matemática, nós teríamos que é o perigo versus a exposição. Exposição não necessariamente é você estar próximo ou você estar ali no ambiente. A exposição é o contato que você vai ter com aquele risco. Ou seja, se eu tiver um prego no chão, mas ele está a 2, 3 metros de distância de mim, pode ser que ele não represente nada ali naquele momento para mim, perfeito? Só que, à medida que eu vou ter que transitar por cima daquele prego, eu esteja caminhando por cima ali, ele esteja no meu caminho, necessariamente eu vou estar me expondo àquele perigo, ok? Então, como exemplos do risco, nós temos que a própria perfuração, a colisão dos veículos, né? Então a gente viu lá como perigo, por exemplo, um combustível derramado na pista, ele pode gerar um acidente de colisão de veículos, correto? Então, vamos seguir. Essa é a diferença que é muito importante para a gente, perigo e risco. A gente vai falar disso o tempo todo nesta disciplina. E aí, para ficar mais claro, né, nós temos um grande exemplo que é o tubarão. Então, o que é o perigo? Né? O perigo é o próprio tubarão, certo? É o elemento físico, ele está ali, ele representa o perigo. Mas qual é o risco? Né? O que é o risco? O risco é quando você vai nadar com o tubarão. Por quê? Você pode sofrer um ataque desse tubarão, certo? O tubarão, propriamente dito, ele vai estar lá. Você, a partir do momento que você se expõe àquele perigo, você pode sofrer o risco, né? O risco é o ato em si, no caso, o ataque do tubarão, perfeito? Então a gente vê muito as placas, né, de sinalizações e como que a gente vai conseguir interpretar elas, tá?
Então vamos lá, perigo, risco de choque elétrico. Então vamos lá, qual que é o perigo? Tá? O perigo é a corrente elétrica, proveniente da onde a gente vai estar enfrentando ali, certo? Seja através dos cabeamentos, seja através de equipamentos, enfim, existe a corrente elétrica ali, tá? E o risco é o ato em si que a gente vai sofrer em contato com esse elemento. O elemento é a corrente, quando a gente entra em contato ali, a gente sofre o choque. Então o risco é de choque, perfeito? Então a gente trouxe aí diversos exemplos para que essa diferença entre risco e perigo fique muito clara, porque a gente vai trabalhar muito esses dois conceitos, perfeito? Então vamos lá. Além disso, nós temos o risco aceitável e o risco inaceitável, que é o que a gente chama de risco iminente, tá? Mas nós vamos falar de risco inaceitável, tá? Vamos começar com o aceitável, que a gente também falou lá nas máximas. Quando o perigo e o risco são inerentes e controláveis. Então, nós demos o mesmo exemplo, né, do bombeiro que está avançando no incêndio. Ele tem os riscos e os perigos ali que são completamente controláveis, certo? Então nós temos o EPI, nós temos equipamentos que conseguem minimizar essa exposição, perfeito? Então a gente consegue realizar manobras, consegue realizar o salvamento com uma proteção relativamente adequada, ok? Então a gente consegue se expor a esse risco sem grandes complicações, tá? Ele é um risco que a gente considera aceitável. Ah, mas e se cair alguma coisa na cabeça? Né? Então a gente sabe que esse risco ele é também aceitável, visto que a gente está de capacete, a não ser que seja uma queda iminente do edifício, como por exemplo o caso do World Trade Center, certo? Que em determinada parte ali do evento existia, né, esse risco foi progredindo até o ponto de iminência da queda, mas no primeiro momento eram necessárias realizar algumas manobras ali de salvamento, como foram feitos, ok? Então, tá aí o bombeiro avançando, ele tem condições de enfrentar as chamas, tá? E aí, o que é o risco inaceitável? É quando o perigo e o risco, eles são iminentes e incontroláveis, ou seja, eles estão prestes a acontecer, né? A qualquer menor sinal ali, a gente sabe que ele vai acontecer e a gente não consegue controlar eles. Então, como o mesmo exemplo, a questão do fio de alta tensão no veículo. Então, a gente não tem o CDMER de hoje, nós não temos equipamentos para tratar desse risco, né, do choque elétrico. Nós não temos como fazer manobras com isso, com fio de alta tensão. Nós não temos os equipamentos necessários nem a proteção necessária. Ou seja, qualquer manobra que seja feita ali pelo CDMER sem esses materiais, qualquer manobra que for feita, ele vai resultar certamente nesse risco do choque elétrico. Perfeito? Então nós não temos condições de atuar especificamente com essas manobras. Existem outras manobras que podem ser feitas, mas a própria aproximação já pode causar ali o risco do choque elétrico, até mesmo pelo que a gente chama de tensão de passo, né? Que é só a diferença que você tem ali de causar esse passo pode causar uma corrente em você mesmo, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado da onde que a gente vai conseguir realizar os procedimentos e da onde que a gente sabe que não vai conseguir realizar os procedimentos. Isso é muito importante quando a gente está gerindo ali uma guarnição. E aí, só como exemplo para ficar mais claro, né, o fio de alta tensão no veículo, fazendo ali o estrago. Então, nesse caso, o mais indicado é fazer o contato visual com a vítima, pedir para ela se acalmar. Caso tenha alguém ali com comportamento mais agitado, a gente mantenha calma e informa bem claramente que não é para ninguém sair do veículo, não tentar sair do veículo. Quem está fora, a gente fazer um bom cordão de isolamento, com cones, fita zebrada, até mesmo uma corda de prontidão. E recursos humanos também, se tiver guarda municipal, polícia militar, a gente consegue utilizar eles. E já, o quanto antes, chamar a concessionária para o local. Perfeito? Então são essas manobras que vão permitir o segundo passo de atuação. Dando continuação aos slides, nós vamos falar de infortunística. É a ciência do ramo da medicina que estuda os acidentes e doenças ocupacionais.
é o estudo, propriamente dito, dos acidentes e das doenças ocasionadas no ambiente de trabalho. Está na parte da medicina, é um ramo da medicina que estuda isso a fundo, né? Sobre os acidentes e as doenças do trabalho. A psicologia infortunística é um modo de pensar e agir por meio da infortunística com o objetivo de contornar os perigos e minimizar, mitigar os riscos. Ou seja, enquanto a infortunística está estudando as doenças ocasionadas no ambiente de trabalho, a psicologia infortunística está pensando meios de minimizar os riscos e agindo em cima disso. Psicologia infortunística na prática. Nós vamos ter uns quatro exemplos nos próximos slides. O primeiro, observar o meio e identificar os perigos e os possíveis riscos. Esta observação deve ser macro, holística e de forma multidisciplinar, de preferência contando com as observações de todos os membros. Exemplo, no salvamento veicular, o comandante de operações identifica a necessidade de suporte. Exemplo é a concessionária de energia elétrica. Enquanto técnico, um membro da guarnição verifica se o veículo está energizado. Lá em cima, nos outros slides, nós falamos sobre isso, sobre o veículo estar energizado. Só que nesse momento a gente vai estar na cena do evento. Então, o comandante de operação verifica se há necessidade de suporte de uma concessionária de energia elétrica para fazer o desligamento dessa energia. Enquanto o técnico, o outro membro da guarnição, verifica se o veículo está energizado. E, fora os outros membros da equipe da guarnição, né, os outros militares, vão verificar sinalização, verificar número de vítimas e assim por diante. Um outro ponto da psicologia infortunística: formular estratégias viáveis, das mais simples até as mais complexas, de acordo com as demandas do cenário, com base em metodologias e técnicas próprias, analisando as características da cena. Quando a gente chegar na cena, vamos voltar lá para o exemplo do veículo energizado, que eu falei, das técnicas mais simples, balizar o local, sinalizar o local, que está energizado o carro, para não deixar outras pessoas chegarem perto, para que a gente não faça outras vítimas. E, claro, mantendo sempre comunicação com a nossa guarnição, para que a nossa guarnição mesmo não vire vítima no evento. Então, vai ser sempre das mais simples às mais complexas, adotando técnicas próprias, nossas próprias técnicas, que verificar se o veículo está energizado mesmo, se a gente realmente precisa de uma concessionária para fazer o desligamento. E nisso tudo a gente vai fazer analisando as características da cena, porque cada cena tem uma característica específica. A psicologia infortunística na prática é o terceiro ponto. Intervir adotando medidas adequadas com o objetivo de prevenir enfermidades e promover a saúde, qualidade de vida e a harmonia dos militares. Ou seja, na cena do nosso evento, a gente vai sempre procurar fazer tudo promovendo a saúde. Ou seja, agachamento para pegar material, ou até mesmo a vítima numa prancha, procurar agachar de forma adequada para que a gente evite danos a longo prazo, qualidade de vida e harmonia dos militares. Então, vamos procurar manter uma boa harmonia no nosso ambiente de trabalho, ali na cena do evento, que é um momento que a gente está agitado, às vezes estressado com a situação. Então, vamos tentar manter uma boa comunicação entre a gente para que possa ocorrer tudo da melhor forma e que a gente consiga manter a harmonia durante toda a cena do evento, durante todo o evento em si. Então vamos dar prosseguimento na instrução. O que é o ato inseguro? Ação dolosa, ou seja, proposital ou culposa, que significa não proposital, praticada pelo bombeiro militar, que seja capaz de provocar algum dano a si, a terceiros, à natureza e ou ao patrimônio público ou privado, certo? Então essa é a nossa definição de ato inseguro. O ato inseguro é concebido através de imperícia, imprudência ou negligência e é obrigatoriamente advindo de uma falha humana, ou seja, o ato inseguro é provocado único e exclusivamente pelo ser humano, ok? E aí vamos falar da imperícia, imprudência e negligência. O que é a imperícia? É a falta de habilidade
experiência e ou competência reputada necessária para realizar certas atividades. Ou seja, é você não ter um determinado curso, você não ter determinada habilitação para poder exercer aquela atividade. Isso é o que é caracterizado de imperícia. Um grande exemplo que a gente tem aqui, já fora das leis do CBMERD, por exemplo, é conduzir um veículo sem a carteira de habilitação. Isso é considerado imperícia. Mesmo que você seja um bom condutor, enfim, a gente não considera como as outras atividades, já considera como imperícia porque você não tem a habilitação para exercer a atividade, perfeito? Então, é necessária a habilitação específica. Imprudência. Agir sem a necessária cautela, deixando de empregar as precauções indicadas como capazes de prevenir possíveis resultados lesivos. Ou seja, geralmente a gente atua, né, com essa questão da imprudência como sendo um ato não proposital. Então você está enfrentando ali determinado risco, alguma situação, e você deixa de agir com toda a cautela. Então, por exemplo, você pode fazer um isolamento na cena e esse isolamento não ser tão adequado quanto necessário, ou seja, você foi imprudente, perfeito? Ou então está conduzindo uma viatura ali, você está indo muito acima da velocidade permitida. Então, isso também é considerado imprudência. Você não está tendo cautela com a velocidade que está sendo indicada na via, ok? Então, isso é imprudência, é você agir sem tomar todos os cuidados necessários. E a negligência, por último, é agir de forma omissa ao que deve ser feito, ou seja, você sabe que tem que ser feito, né? Então a gente já considera como uma ação proposital, né? Dolosa, você sabe que tem que ser feito, sabe o que tem que ser feito e deixa de fazer, tá? Então isso é o que a gente considera como negligência. Então se a gente for lá para a questão, por exemplo, do isolamento, você sabe que tem que fazer o isolamento da área local e mesmo assim não faz, você foi negligente, ok? E aí, algumas causas do ato inseguro, tá? Lembrando que todas elas são causadas pelo ser humano. Então, primeiro, treinamento insuficiente ou inadequado. Isso vai implicar para a gente no quê? Na imperícia. Então, se você não realizou o curso específico, se você não está treinando constantemente, você deixa de exercer aquela atividade, você perde, né, aquela habilidade e deixa de conseguir exercer com aquela proeficiência necessária, tá? Desajuste físico e desajuste psicológico. Também, mais uma vez, vem na parte de imperícia, porque você deixa de ter as condições necessárias para poder atuar. Então, se você não mantém um físico adequado para exercer com aquela atividade, principalmente a gente vai falar mais para frente, as atividades físicas pesadas, você vai ocasionar uma lesão muito mais fácil para você mesmo, tá? E até mesmo para outros, dependendo de como se der o evento. E o desajuste psicológico, que é justamente a mesma coisa de você deixar de treinar, de você deixar de estar preparado, e no cenário, no evento, você pode acontecer de ter algum tipo de surto ou não conseguir enfrentar adequadamente aquele risco por algum tipo de medo, alguma coisa, e a gente tem uma perda significante na atuação. Okay? Então, todos esses itens implicam numa imperícia, ou seja, é uma falta de treinamento. Para a gente contornar isso, basta treinar, basta fazer curso, basta estar sempre praticando atividade física. Nós vamos falar isso muito melhor na parte do triângulo do socorrista. Okay? Indisciplina pessoal e coletiva, ou seja, é você deixar de atentar para as medidas necessárias e adequadas, como por exemplo a própria parte de comunicação. Certo? Então você às vezes sabe que tem que comunicar alguma coisa e deixa de comunicar ou não treina aquilo adequadamente. Você tem uma indisciplina naquele ponto, não está fazendo a comunicação de forma efetiva. Então já pode ser tanto para imprudência como para negligência. E a desatenção, você estar desatento. Então é necessário estar sempre atento para todas as situações, tá? E aí depende da situação, a gente vai enquadrar de alguma determinada forma. E a fadiga. Então a fadiga ela pode ser ocasionada pré-atividade, ou seja,
você já adentrou o serviço com uma determinada fadiga, que aí implica numa negligência, certo? Você já sabe que vai estar de serviço e não descansou adequadamente, né? Ou por algum motivo específico, externo, ou até mesmo por imprudência. Houve uma necessidade de você realmente ficar acordado ali por motivos de saúde ou qualquer outra coisa, e você tem que estar empenhado. Então você pode já estar com a fadiga antes, tá? E dentro do próprio serviço, pode ser uma atividade que é muito extenuante, tá lá trabalhando 2, 3 horas seguidas, e isso vai gerar um cansaço que, por sua vez, vai acabar gerando a falta de ajuste físico e até mesmo psicológico para lidar com aquela situação, ok? E aí tudo aqui desses itens é imperfeito ou insuficiente, tá? Então não vou ficar falando para não ficar muito repetitivo, mas imperfeito ou insuficiente, reconhecimento dos perigos e riscos no ambiente, ou seja, não está sendo, todos aqueles perigos e riscos ali, a gente não está conseguindo identificar, né, totalmente todos eles, ou identifica, mas não consegue mensurar a proporção que ele vai tomar. Então, a partir do momento que a gente não consegue fazer isso, já é mais uma causa para o ato inseguro. O gerenciamento do risco, ou seja, você vai atuar gerenciando aquele risco, mas ele não vai ser o suficiente, tá? Então, o exemplo do isolamento, se você não está fazendo o isolamento adequado, pode ser que furem esse isolamento. Pode ser que o isolamento esteja perfeito, né, e alguém avance mesmo assim, mas isso já é uma outra característica, não é considerado um ato inseguro, ok? A partir do momento que você faz o isolamento adequado, qualquer outra coisa que fuja essa rotina já não é considerado um ato inseguro, ok? Só para a gente deixar isso bem claro aqui. E a proteção individual, ou seja, se você estiver usando o equipamento de forma inadequada ou colocar um equipamento diferente. Um exemplo mais esdrúxulo aqui é você colocar uma luva de procedimento para enfrentar um incêndio. Não tem o cabimento, tá? Você tem que estar de luva, mas é uma luva própria para isso, certo? E aí vamos fechar aqui então falando dos documentos técnicos, né? É o nosso segundo capítulo. Então, ordem de serviço. É um documento confeccionado pela OBM, geralmente pela parte do setor operacional, tá? Que emana geralmente, pode ser feito por outra seção também, não tem problema. Documento confeccionado pela OBM que emana diretrizes sobre um ato de serviço. Geralmente esses atos de serviço, descritos na ordem de serviço, elas são fora da rotina empregada necessária. Ou seja, se você vai ministrar uma palestra fora, né, que é o caso do exemplo aqui, a palestra ela não está prevista na nossa rotina, certo? Ela foge isso. Não que não seja algo que nós devamos fazer. Sim, está lá como uma das atividades que nós temos que fazer. Porém, ela foge à rotina cotidiana, tá? Então, esses elementos que vão fugir essa rotina têm que ser tratados na ordem de serviço, para que isso seja um documento que vá comprovar justamente essa atuação técnica nossa. Vamos dar sequência então. Atestado de origem, né? Então a gente consegue encontrar o atestado de origem principalmente aqui no boletim SEDEC, certo? A gente vai disponibilizar para os senhores na plataforma do ambiente virtual. E só como curiosidade, nós temos aí a NR7 que prevê a criação do órgão, né, do CPMSO, que no CPMERG é o CPM, tá? E aí, baseado nesse órgão, nós temos esse documento que ele faz o quê? Ele certifica, ele documenta um acidente de trabalho típico, que é aquele que tem correlação direta, casual, com o acidente que você sofreu, certo? Então, por exemplo, acidentes que você se machuca com a motosserra, como foi falado anteriormente, se você cair, quebrar um pé, ou seja, são eventos que aconteceram no ato. Tá? Então, esse é o documento, para isso que serve o atestado sanitário de origem, para documentar esse tipo de acidente. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos entender o que é o atestado sanitário de origem, né? Rapidamente, para a gente poder ter a definição correta dele. Então, o atestado de origem, que é o atestado sanitário de origem, AO ou ASO, dependendo da literatura, é um documento administrativo, ou seja, falou em atestado sanitário de origem, documento administrativo, de bombeiro militar,
destinado à comprovação de acidentes ocorridos em consequência de atos de serviço, que por sua natureza possam dar origem à incapacidade física, temporária ou definitiva dos bombeiros militares do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito? Então vamos lá. E aí, a gente vai colocar depois, com mais calma, professores, na própria plataforma essa atividade, mas já fica aqui a interação que os senhores vão ter que ter com esse documento. Então, olhem na normativa lá, olhem no boletim, baixem esse documento e vamos estudar. E na mesma nota do boletim fala tanto do atestado sanitário de origem quanto do inquérito sanitário de origem. Perfeito? Então, vai ficar esse dever de casa aí na leitura, e a gente não vai abordar aqui nas instruções, especificamente como instrução, porque senão ia ficar muito maçante essa leitura e explicação desses documentos. Então os senhores vão ter que ler, observar tudo, ok? Então, o que a gente trouxe de mais interessante a respeito desses documentos? Então, em contato com o CPM, tá? Baseado justamente na experiência deles, na expertise deles, porque são eles que lidam com esse documento, foi perguntado sobre quais são os erros mais comuns no preenchimento do atestado sanitário de origem, tá? E aí eles responderam o seguinte: então, primeiramente, preenchimento incorreto da parte de testemunhas, ou seja, existe um erro nessa parte muito grande, tá? E aí quais são esses erros, né? Primeiramente, a assinatura das testemunhas é obrigatória. Então, muitos documentos vão sem a assinatura da testemunha, perfeito? Isso é um erro muito grande, que vai acabar invalidando o documento. Erro na prova técnica, ou seja, quem faz a prova técnica? Um médico militar. Então, tem que ser um médico militar. Se for um médico civil, não vai servir. No nosso caso aqui, de bombeiro militar, tem que ser um médico bombeiro militar, perfeito? Que está diretamente ligado à corporação. E o erro na data de apuração dos fatos, ou seja, o médico ele tem que fazer essa avaliação no dia do acidente, no momento ali do acidente. Logo que for possível, encaminhamento, o médico deve fazer esse preenchimento. Se deixar para fazer no dia seguinte, uma semana depois, já não é possível. Assistente de serviço tem que fazer o atestado ali no momento, perfeito? As lesões devem ser assinaladas por um médico militar, constando a assinatura e o carimbo do mesmo na assinalação das lesões. Ou seja, o médico, ele, na hora que colocar lá aquele campo de colocar onde que houve a lesão ali, no desenho, a gente vai ver isso melhor depois, ele tem que não só indicar a lesão ali, onde ocorreu ali, como assinar, certo? Através do carimbo e da assinatura. Tem que estar, todas as páginas têm que estar assinadas e carimbadas. Se não houver lesão, esse é um ponto importante. Vamos supor que não houve a lesão naquele segmento ali, tá? Porque cada página demonstra uma parte do corpo. Se não houver lesão naquele segmento, o que o médico faz? Ele escreve sem lesões e assina e carimba. Então é muito comum deixar toda aquela página em branco. Isso é errado. Qual é o correto? Sem lesões, assinar e carimbar. Perfeito? Então vamos lá. Para a gente poder compreender melhor esse documento, como eu disse, não tem outra alternativa senão a leitura na íntegra dele. Para a gente poder fazer isso melhor, a gente, como eu falei, não vamos fazer aqui, os senhores vão fazer individualmente, tem que divulgar esse documento. Como que a gente pode fazer? Tira uma cópia dele, certo? Coloca em algumas viaturas da própria corporação, no quartel que você serve, coloca na seção, principalmente na parte da seção de comunicações ou seção operacional, sessões que a gente vai ter um maior acesso, porque numa eventual necessidade, às vezes sem internet ou sem luz, você consegue até fazer a leitura desse documento, perfeito? E tira a dúvida ali em tempo real. Então o ideal é primeiro você ler, certo? Deixar o documento à prova, porque qualquer dúvida que venha surgir, você tem um embasamento mais específico, ok? E aí, quando os senhores forem estudar, a gente recomenda alguns pontos para que facilite esse estudo, que é o quê? O que é o documento, que nós acabamos de falar aqui, mas é sempre bom reler exatamente o que é, para que serve, então qual é o objetivo desse documento, quem deve preencher, quando e como deve ser preenchido, quais os documentos necessários
ou seja, dentro desse atestado, quais são os documentos que tem que ter, o prazo e para onde enviar. Lembrando que isso aqui é apenas um norte, esses itens são apenas um norte, mas os senhores podem abordar eles de diversa forma. Como eu disse, o melhor caminho é a leitura na íntegra, ok? E aí o inquérito sanitário de origem, tá? Que nós vamos falar rapidamente também, mas ele se encontra nas mesmas características ali que a gente ministrou para o ASO, tá? Que é o quê? O inquérito, ele não é um documento. O inquérito, ele é uma perícia médica administrativa. Então, falou inquérito, perícia médica administrativa, que é realizada para comprovar se a incapacidade física, temporária ou definitiva, assim como invalidez militar, resulta de doença aguda crônica que tenha sido contraída no acidente em serviço, doença endêmica ou como comprovação de piora de patologia existente antes da passagem para a reserva remunerada. Ou seja, esse inquérito ele vai servir para que seja feita uma perícia se aquela doença, aquela lesão que está sendo apresentada, aquela enfermidade, ela é compatível com a atividade que o bombeiro exerceu dentro da própria profissão. Perfeito? É para isso, basicamente, que serve o inquérito. O atestado, caso não seja feito o atestado para o militar, ou seja invalidado por algum motivo, necessariamente vai ter que ser feito o inquérito sanitário de origem. Então, para sanar esse inquérito, deixar ele realmente só para aquele que ele se relaciona, é muito importante que o ASO, o atestado sanitário de origem, seja preenchido corretamente. Ok? E aí, como eu disse, mesma coisa, leitura pelo boletim na íntegra, tá? Vamos falar agora então de estatística. A estatística ela tem o papel de registrar as ocorrências para que sejam empregadas de diversas formas, tá? Então, é um documental que a gente faz para poder analisar. Então, a gente vai montar todo esse documental para a gente trabalhar em cima disso, ok? Então, vai servir de base para os nossos estudos e ações. Então, processo de investigação, tá? Que a gente vai utilizar. Primeiro exemplo, para contornar esses acidentes futuramente, ou seja, vai servir de estudo para evitar esse tipo de acidente e até mesmo para o direito da vítima, certo? Então, futuramente pode ser que ela precise, como a gente viu ali, questões de reserva remunerada e coisas do tipo, ela pode precisar desse direito, ou até mesmo para entrar simplesmente com uma licença, para poder se recuperar daquela lesão. E o arquivo de históricos, né, que é o que a gente também vai utilizar. Primeiramente, para compreender a evolução desses acidentes, ou seja, se esses acidentes estão aumentando ou diminuindo, e conhecimento histórico da corporação, saber quais eram há 20, 30 anos atrás, quais que eram os eventos, né, que tinham mais tipo de acidente, quais eram as partes do corpo mais atingidas, como que isso está hoje. Isso serve de histórico para que a gente possa conhecer o funcionamento da corporação, tá? E aí, dados importantes que a gente coleta na estatística: o número de acidentes, os tipos de acidentes, a frequência desses acidentes, a gravidade, a recuperação versus incapacitação, ou seja, isso está dentro da própria gravidade, tá? Quantos eles conseguiram se recuperar? Quantos levaram de fato a uma incapacitação? Isso é muito importante para a gente poder analisar. O número de dias perdidos, ou seja, no caso de recuperação, o bombeiro voltou, mas ele ficou quanto tempo afastado? Isso é importante para a gente compreender o tipo de acidente. E os óbitos, né, que é o caso de maior gravidade, ok? E serve também, no caso, para estudos de caso. Então vamos lá. No estudo de caso, quando a gente for trabalhar em cima disso, né, uma filmagem, algum evento que a gente está falando, o que a gente tem que ter em mente? Primeiro, compreender o momento. Então não adianta a gente tentar fazer um estudo de caso, né, especificamente, se colocando na nossa posição, que não é o objetivo. O objetivo é você entender a situação como ocorreu naquele momento, ou seja, naquele mesmo cenário, com aquelas mesmas pessoas, com aquelas mesmas opções. Então é muito comum a gente fazer um estudo de caso, ressaltando diversas opções que a gente poderia fazer. Mas será que naquele momento nós teríamos aquelas opções para serem feitas? Então a gente tem que saber trabalhar o estudo de caso, perfeito? Compreender os erros, ou seja, entender não quem cometeu o erro, mas por que aquele erro foi cometido,
Perfeito? Então, o objetivo do estudo de caso não é apontar quem estava certo e quem estava errado, mas sim compreender o erro e por que ele foi causado, para que futuramente outras pessoas não cometam aquele erro, ok? E entender o erro, né? O erro causa um acidente, porém existe a causa do erro. Então, como eu disse, a gente sabe que aquele erro vai trazer um prejuízo, tá? Um determinado acidente, mas o mais importante é você conhecer por que aconteceu aquele erro que causou o acidente, ok? Então, esse é o objetivo do nosso estudo de caso. Tranquilo? Então, vamos lá. Quem deve realizar as estatísticas? O CPM, perfeito? Que é o nosso órgão CMS que faz isso, que era o antigo CPMSO, hoje é só CPM, tá? Porém, uma pequena observação que eu gostaria de fazer para os senhores. Nada impede que a própria OBM realize a sua própria estatística, tá? Até porque ela vai ser muito mais específica para aquela realidade ali, local. Inclusive, como eu disse, é uma recomendação. Então fica aqui a recomendação para os senhores, principalmente aqueles que trabalham no setor administrativo, seja da parte administrativa, seja da parte operacional, tá? Trabalhando no setor administrativo, fica a minha sugestão. Trabalhem com esse arquivo de acidente para que os senhores possam, baseado em tudo aquilo que a gente viu, logo ali alguns slides atrás, poderem compreender, passar informações mais precisas e trabalhar em cima dessas estatísticas. Ok? Então, senhores, essa foi a nossa instrução, tá? Vamos fazer alguma reflexão aqui primeiro antes de a gente terminar. Então, vamos lá. Eu admiro aqueles que conseguem sorrir com os problemas, reunir forças na angústia e ganhar coragem na reflexão. Aquele cujo coração é firme e cuja consciência aprova sua conduta, perseguirá seus princípios até a morte. Thomas Paine. Então, senhores, se os senhores realmente desejam concluir o curso, os senhores já sabem o caminho. Não tem atalho. Dedicação, persistência, tirar dúvidas, participar, procurar outras fontes, tentar interagir com os outros companheiros, interagir com os monitores e instrutores e dedicação máxima. É isso que vai fazer realmente com que os senhores atinjam os objetivos. Perfeito? E o último, a chave para a gente poder entender, né? Tá aí o bombeiro empurrando ali o nenenzinho, o monstrinho, tá? E quem é o monstrinho? É a complacência com o treinamento, ou seja, é você deixar de treinar, não estar nem aí para o treinamento, ignorar o treinamento, achar que já treinou o suficiente. Nunca é o suficiente, senhores. Então, deixar de treinar por si só é um monstro. E aí o bombeiro fala, não sei como esse anjinho pode fazer mal algum. Será que deixar de treinar, não vai ocasionar o mal? Então fica aqui esse questionamento para os senhores. Será que é importante treinar? Será que é importante não treinar? Então fica esse questionamento para que os senhores resolvam tentar implementar novas doutrinas dentro da própria unidade. Seja treinamento administrativo para melhorar as eficiências, sejam treinamentos operacionais, isso vai de acordo com cada um. Espero que a instrução tenha sido bem clara, bem objetiva para os senhores e a gente se vê nos próximos.